Eu vou comentar aqui o caso que aconteceu em Wisconsin, do protesto. Em primeiro lugar, a gente não deveria nem chamar isso de protesto. Manifestantes, entre aspas, do Black Lives Matter, nada mais fizeram do que quebrar propriedade privada. Então, antes de alguém se machucar, eles já tinham colocado fogo em propriedades privadas, eles já tinham invadido uma oficina onde eles começaram a quebrar todos os carros, e foi nesse lugar que parece que é o estacionamento de uma oficina que começou toda essa situação. Em primeiro lugar, todas essas pessoas do Black Lives Matter que estavam quebrando propriedade privada não são manifestantes, são vagabundos, são bandidos. Ao contrário do que a mídia tradicional, que é um lixo, que é a porta-voz apenas da elite, que é a porta-voz apenas do controle, da dominação da elite, elas querem chamar isso de manifestantes. E que a manifestação foi, em grande parte, pacífica. É assim que a mídia tradicional fala das manifestações. Apesar de ter pegado fogo, várias propriedades privadas terem pegado fogo, terem sido quebradas, terem sido roubadas, a mídia tradicional não está preocupada com isso. Afinal, ela não está preocupada com propriedade privada, ela não está preocupada com o indivíduo. Se você é um indivíduo, você tem uma oficina de carros, e entrar lá um monte de gente, quebrar tudo, botar fogo em tudo, roubar tudo e acabar com a sua vida, a mídia tradicional não vê nenhum problema nisso. Ela acha lindo que isso aconteça. Então, em primeiro lugar, a agressão começou do lado do Black Lives Matter. Não existe nenhuma controvérsia, nenhuma sombra de dúvida sobre isso. Por sorte, ainda existe algum tipo de civilização em Wisconsin que permite que as pessoas portem armas e defendam suas propriedades. Então tinha muitas pessoas com rifles, com fuzis, defendendo sua propriedade. Mesmo depois que o Black Lives Matter começou a quebrar tudo, essas pessoas não se defenderam imediatamente, elas não começaram a abrir fogo imediatamente, que é o direito delas. Se alguém entra na sua propriedade e começa a quebrar toda a sua propriedade, você não vai esperar essa pessoa terminar de quebrar tudo e te matar ainda depois, antes de você começar a se defender. Se você acha que você tem que ficar parado olhando a pessoa destruir sua propriedade, você não é um ser humano, você é algum tipo de animal, de psicopata, eu não sei o que você é, mas você não é um ser humano. Se você acha que uma pessoa entra na sua propriedade e você tem que ficar lá olhando ela quebrar tudo sem fazer nada, você não é nem humano e nem compatível com a civilização. E ainda é um hipócrita, porque o dia que alguém fizer isso com você, você não vai concordar. Então, depois de muita agressão à propriedade, depois de muita quebradeira, e depois que surgiram essas figuras que depois morreram, essas figuras primeiro começaram a incitar os proprietários, as pessoas que estavam com fuzis defendendo suas propriedades, começaram a incitar, começaram a desafiar eles. E depois de muita propriedade privada destruída, depois dos proprietários terem suas propriedades destruídas e serem intimidados verbalmente, foi que em algum momento alguém resolveu atirar em um desses agressores, que é um agressor, já tinha iniciado agressão. Não há nenhuma controvérsia sobre isso. Depois disso, essas pessoas que a mídia gosta de chamar de manifestantes, que se manifestam através de agredir a propriedade alheia, através de botar fogo em propriedades alheias, de roubar propriedades alheias e de bater em pessoas inocentes, começaram a perseguir esse adolescente de 17 anos que estava com um fuzil. E provavelmente, se conseguissem pegar ele e tirar o fuzil da mão dele, iam matar ele. Ele, em legítima defesa, atirou contra esses agressores. Então, em resumo, o que a gente tem? Alguém que, muito tardiamente, depois de muita agressão, finalmente se defendeu. E se defendeu em um momento onde ele estava prestes a morrer, tanto que um dos agressores já tinha, inclusive, sacado uma arma para matar ele ali mesmo. Então esse não é apenas um caso de legítima defesa, é um caso de legítima defesa que aconteceu muito depois do que já devia ter acontecido. Uma pessoa que é a favor da destruição de propriedade que foi feita, não importa por que motivo, porque essas pessoas que tiveram a sua propriedade destruída são inocentes, elas não são culpadas do motivo do seu protesto. Então, se você acha aceitável destruir a propriedade de pessoas inocentes, você é um animal. Você não deveria viver na civilização. Eu tenho nojo de você. Eu tenho nojo que você exista na mesma civilização que eu. Deixando bem claro, isso não é nenhum tipo de defesa da polícia. Ah, mas é porque a polícia
mata pessoas inocentes. Então a polícia está no mesmo nível dos agressores de propriedade de pessoas inocentes. Isso não tem nada a ver com defender a polícia, isso tem a ver com defender o indivíduo, defender uma pessoa inocente como qualquer outra. Não apenas isso foi legítima defesa, como foi uma legítima defesa muito depois do que já deveria ter sido, muito menor do que deveria ter sido. A gente precisa parar de aceitar que um bando de vagabundo, que um bando de ladrão, que um bando de bandido seja considerado normal e destruindo e botando fogo em propriedade dos outros seja considerado normal. Isso é doentio. A gente está numa sociedade que tem uma mentalidade doentia. Uma mentalidade que poderia ser diagnosticada como uma doença mental. E alimentada por quem? Pela grande mídia, pela mídia tradicional. Porque é a mídia tradicional que enfia esse discurso na cabeça das pessoas, que são um bando de otário. Eu não sei que tipo de pessoa deixa uma autoridade, a mídia tradicional, que é a voz da elite, não é a voz do povo, é a voz da elite, é o que a elite quer que você pense. Eu não sei como alguém consegue não sentir nojo, não vomitar, não ligar a televisão e vomitar. E ainda absorver o que a televisão tá te passando. Então, é claro, para a grande mídia, ela é capaz, num ato que é feito realmente para controlar sua mente. Porque eles são capazes de colocar um fundo pegando fogo e falar, temos uma manifestação pacífica aqui. E dizer que a manifestação é pacífica, com tudo pegando fogo, com tiro. Ou seja, a mídia tradicional ela já tá chegando num ponto, primeiro que ela já tá obsoleta, ela não devia nem existir mais, sendo que a gente tem a internet, a gente tem a livre informação, a livre comunicação, então não deveria mais existir uma mídia autoritária controlada pela elite. Mas existe e tá chegando num nível de absurdo, onde eles podem te mostrar uma cidade pegando fogo e falar, essa cidade tá pacífica, tá tudo bem. Basta você acreditar no que eu tô falando, você não tem que pensar. Você é um animal, você é um gado. Você não tem que pensar. E você tem que só acreditar no que eu falo. Então essa é a atitude da mídia tradicional. A mídia tradicional trata literalmente o povo como gado mesmo, como animal mesmo, que eles controlam e acabou. Porque foi assim que a mídia tradicional evoluiu e cresceu, como oligopólio, como monopólio. Foi um caso de legítima defesa e muito menos legítima defesa do que o merecido. Muito menos. Não deveria sobrar um vagabundo, ladrão, que joga fogo em propriedade alheia, que quebra propriedade alheia, que quebra o carro alheio. Não deveria sobrar uma pessoa dessa na face da terra. Eu só espero que pessoas honestas, que indivíduos honestos, que respeitam a propriedade alheia, que respeitam a vida alheia, que esses indivíduos tenham mais armas, tenham mais legítima defesa, que se defendam mais de agressores, se defendam mais de bandidos, preservem mais a sua propriedade, até ninguém ter coragem mais de agredir a propriedade alheia, até não sobrar uma pessoa, pelo menos com coragem de fazer isso. Vamos esperar que esse adolescente de 17 anos não tenha sua vida destruída pelo Estado, pelo próprio Estado que criou toda essa situação, colocando ele na prisão. Ele deveria ser considerado um herói que defendeu a vida, a propriedade, a liberdade. E espero que tenhamos mais heróis assim, espero que tenhamos mais pessoas assim. Caso contrário, a gente vai ter a barbárie. Porque uma sociedade sem propriedade privada, onde cada um quebra o que quer, destrói o que quer, bota fogo no que quer, agride quem quer, e você tem que ficar parado olhando, você tem que dar suas armas ao Estado e ficar olhando e ficar parado, esperando o que os agressores vão querer fazer ou não. Isso não é civilização, isso é barbárie. E uma civilização em estado de barbárie, ou ela vai se revolucionar, ou as pessoas vão pegar em armas e vão fazer alguma coisa, ou alguma ditadura, algum poder autoritário vai tomar conta. Muito obrigado, inscreva-se nos cursos de filosofia, austro-libertarianismo, e até o próximo vídeo. E eu quase me esqueci, salve ao Matheus Lopes por ter me ajudado a coletar informações para esse vídeo.